Oi, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o nosso podcast aqui no Paulo Picanso e vamos contar com os convidados Daniele, Regivânia, Davi e Jamile. O nosso tema de hoje é metodologia de ensino científico, estudos de prevalência e estudos de incidência. O nosso objetivo desse podcast é explorar as diferenças entre esses estudos na metodologia científica, principalmente quando aplicada à clínica odontológica. Prevalência e incidência são dois conceitos usados em epidemiologia para descrever a frequência das doenças na população. Embora os dois se refiram a medidas de frequência, eles são usados em contextos diferentes e têm significados também diferentes, como a gente vai ver a seguir no nosso podcast. Agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Regivânia, que vai começar a falar um pouco para a gente sobre estudo de prevalência. Boa tarde, gente. Agradecer o convite, doutora Jayara, né? Um assunto obrigada. Um assunto super importante dentro da odontologia clínica, então fico bastante honrada pelo convite. E, claro, não poderíamos, né, deixar de iniciar pelo conceito. Muita gente tem essa dúvida do que são os estudos de prevalência, e eu vou trazer um conceito bem abrangente para que todos possam, né, compreender, que estão escutando a gente. Refere-se principalmente à proporção de indivíduos em uma população que tem uma doença ou uma condição em um determinado momento ou durante um período específico. Tá? E dentro desse estudo a gente utiliza qual fórmula, né? Muita gente aí não gosta de matemática, mas a gente precisa ter ela aqui junto com o estudo de prevalência, tá? Prevalência é igual ao número de casos existentes dividido pelo número de casos, né, de pessoas naquela população. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui de Fortaleza. Vamos supor que temos aqui 100 mil habitantes. Né? E destes 100 mil, 5 mil habitantes possuem diabetes, tá? Então, a gente chega ao resultado que a prevalência de diabetes na cidade de Fortaleza seria mais ou menos o quê? 5 mil dividido por 100 mil habitantes, ou seja, 5%, tá? Esses estudos, eles são frequentemente conduzidos de maneira observacional e podem fornecer informações sobre a magnitude de um problema de saúde, ajudando a planejar, né, as intervenções, tá? Esse estudo de prevalência, principalmente na odontologia clínica, ele é fundamental, porque ele vai fornecer dados sobre a frequência e a distribuição das doenças bucais em determinadas populações, tá? Na prática, qual é realmente a importância dessa informação? O planejamento de estratégias de prevenção e tratamento, a gente pode até puxar um pouquinho aí para a saúde pública, que dentro da saúde pública a gente sabe que existe vários estudos de prevalência, né, para a gente direcionar as intervenções. A tomada de decisão baseada em evidências, nós dentistas trabalhamos muito voltados, né, baseados nas nossas evidências científicas. E também a identificação de fatores de risco. E também gestão de recursos. Vou passar agora a palavra para a Daniele. Olá, pessoal, boa tarde. Agradecer aqui a Jayara por participar aqui desse podcast, com tanta audiência, né? Parabéns pelo seu podcast. Pode sempre, querido. Vamos falar um pouquinho sobre a indicação, né, desses estudos de prevalência que a Regivânia acabou de falar aqui com a gente, né? Explicar um pouquinho sobre o que são esses estudos de prevalência. Em relação à indicação deles, né? Assim, eles podem ser utilizados em várias situações, né? Principalmente quando o objetivo é entender a frequência de uma condição ou a característica de uma população, né? Em determinado momento. A gente pode ver que, assim, diferente de incidência, que as meninas vão falar daqui a pouco, que prevalência é em um determinado período, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver direitinho a diferença entre um e outro. Então, tirando isso, né, vendo a explicação da Regivânia, né, sobre o que é a prevalência e as suas características, ele é indicado principalmente para doenças crônicas, né, principalmente na odontologia, o que existem as doenças crônicas, né, relacionadas à odontologia? Periodontite, prevalência de cárie, né, maloclusão. Então, existem diversos estudos que a gente pode observar que estão relacionados, né, que a gente pode utilizar os estudos de prevalência aí na odontologia, certo? Esses estudos são fundamentais tanto para quê? Para identificar fatores de risco, né, fatores de risco para cárie, para doença periodontal, enfim, para várias doenças, para fatores de risco, para características demográficas e também para quê? É muito importante
para oferecer subsídios para políticas públicas de saúde, né? Que muito governo aí pode utilizar dados, né? Para poder instalar aí alguma política pública, né? Então, alguns exemplos, eu até falei aqui já sobre alguns exemplos de pesquisa odontológica, alguns artigos que eu observei, né, que eu estou falando aqui um pouquinho sobre eles, que é relacionado à prevalência de cáries dentárias em crianças, prevalência de doença periodontal, que Jaira comentou, prevalência de câncer bucal também, né, um que a gente pode também estar aí observando, prevalência de bruxismo em adultos. Então, são alguns de diversos exemplos que a gente pode estar aí observando com os estudos de prevalência. Só que existem algumas limitações também. A gente sabe que existem, né, Givânia? A gente viu algumas limitações. Né? E vantagens também, Limitações e vantagens. Vou falar um pouquinho aqui sobre as limitações, sobre os... Vamos falar sobre as vantagens primeiro? Bora lá. A gente viu aqui com a Daniele, né, algumas formas de usar esse tipo de estudo, principalmente na saúde pública. A gente direciona bastante para a saúde pública, né? E dentre as vantagens, né, a gente trouxe para vocês principalmente o quê? Geram dados relevantes para a evolução da odontologia no sentido geral, influenciando não só a formação acadêmica, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias. Ou seja, o estudo de prevalência, ele não apenas beneficia a prática clínica, mas também, né, a prática clínica individual, mas também ela impacta positivamente na saúde bucal coletiva, tá? Aí sim, agora a gente vai falar das limitações. Vamos falar um pouquinho das limitações. Tem muitas vantagens, né, como a gente viu aí, só que existem algumas limitações também. Eu acho que, assim, a principal dela é porque ela não estabelece, a gente estava até comentando há pouco, né, a questão da causalidade. Eles não falam sobre a causa, né, diferentemente, porque eles vão falar um pouco mais à frente sobre a incidência, né? Como se ele só desse o diagnóstico e a quantidade. Daquele determinado período. Mas você pode utilizar desses dados para justificar uma solicitação de, por exemplo, uma medicação que não existe naquela comunidade. Exatamente. Né? Se você vai fazer um estudo que uma comunidade X, 90% dos idosos, dos adultos, tem diabetes e a prefeitura não disponibiliza remédio nenhum para diabetes. Você pode fazer um estudo... Como se fosse uma fotografia, né? Um estudo fotográfico. Para dizer que vou pedir o remédio para diabetes, por quê? Né? Porque 90% dos adultos idosos possuem diabetes, né? Diferente de, vou pedir um remédio para hipertensão. E na minha comunidade não tem hipertensos. Para que eu vou pedir? Né? Exatamente. Então, eles não estabelecem a de prevalência. A incidência, tu vai falar um pouquinho sobre realmente estabelece essa frequência. Né? Eles não têm, assim, não tem meio que motivo para ir atrás do porquê que a pessoa está doente ou adoeceu. É a quantidade, é números, né? Então, você acha que a principal limitação mesmo, né, dos estudos de prevalência é essa, não estabelecer, né, a causalidade. Eles apenas indicam a frequência da doença sem mostrar a sua causa. Diferente do estudo de incidência. Calma, mulher, que tu já vai falar, tu tá muito apressada. A limitação também sobre o viés de seleção. Se a amostra não for bem escolhida, né, os dados podem não representar a população geral, né? Também a influência de fatores externos, aspectos como mudança do acesso à saúde e hábitos podem alterar esses resultados ao longo do prazo, e também são dados pontuais. Né? Que esse é o principal, né? Que reflete apenas um momento específico, né? E não acompanha a evolução da condição ao longo do tempo. Aí numérico, né? Aí a gente já vai trabalhar com outros tipos de estudo. E como a gente viu até numa atividade que a gente fez, sobre a questão da ética ser tão importante nesse momento, porque se a gente manipular a escolha da nossa amostra, o resultado não vai dar fidedigno ao que realmente importa. Então, é muito importante nesse momento essa limitação gigantesca. É como foi falado, né? Se a gente escolhe aquela população que vai ser estudada de forma errada, o estudo em cascata ele já está condenado a... Tem que ter uma metodologia bem formulada, bem descrita, né? Bem descrita, porque se você falhar nesse primórdio de definir a população, por exemplo, já era o teu não estudo. Vai ter relevância clínica, né? Vai fazer a metodologia, né? Que a gente pensando isso em saúde pública, a gente está falando de uma população em Fortaleza, milhões de pessoas. Sim. Então, um erro como esse, ele pode custar, assim, em termos, né,
financeiros, logicamente, e em termos de população muito grande. Sim. Então, assim, pelo que eu vejo mesmo em relação às limitações, são ótimos para diagnosticar o cenário ali na situação, no momento, só que não explicam a causa da doença e não prevê a sua progressão. Né? Então, eles é um ponto de partida importante na odontologia, mas muitas vezes precisam ser complementados por outros tipos de pesquisa que nós vamos ver agora. Exatamente. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Jamile. Obrigada pelo convite, doutora Jayara. De nada. Eu vim complementando já o assunto, né, que eu me intrometi aqui no papo das meninas, no estudo de... Eu acredito que o estudo de incidência não serve, não é versus. Eu acho que ele serve para complementar, né? O estudo de incidência é um estudo do tipo epidemiológico, né, observacional, que a gente não... Quer dizer o quê, né? Que a gente não interfere naquilo, diferente do que as meninas falaram no estudo anterior, né? O randomizado, do podcast anterior, né? Que a intenção não é observar o padrão daquela população e ver o que acontece no caso da incidência, né? O estudos de incidência consiste basicamente o quê, né? Você pega uma população, um grupo X, que está zero doença, zero condições, e avalia durante um tempo, né? Um tempo já pré-determinado antes do estudo. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Normalmente são estudos que dão trabalho devido ao tempo, né? Que o objetivo é saber o quanto surgiu aquela doença, aquela condição ao longo do tempo, né? São fundamentais para entender, normalmente, a relação do motivo do aparecimento daquela doença, daquela condição, né? Por que apareceu? Por exemplo, existe duas cidades distintas e que foram feitos estudos semelhantes. Pegaram 100 crianças, 100 escolares, durante 5 anos e foi feita a avaliação da quantidade de cáries naquelas duas cidades diferentes. Por que uma cidade deu tão discrepante do que a outra, né? Aí serve para investigar o motivo, que é a causa daquela cidade, das crianças terem mais cáries do que complementando isso, é interessante porque a incidência ela vai permitir com que você analise resultados de políticas levando a termo público, né? Uhum. Então, a gente vai depois com estudos de incidência permitir, por exemplo, se a fluoretação da água ali da cidade, sim, como foi impactante em termos no resultado da incidência. Naquele período que você fez antes, por exemplo, da fluoretação e depois. Ou N políticas, a gente está falando aqui de... Só que a intenção do estudo é como se fosse uma justificativa para se aplicar aquela política pública, né? Exatamente. Não se pode, porque, como eu havia dito, o estudo é observacional. A gente vai só observar o que é que vai acontecer com o decorrer do tempo, né? A gente não pode intervir naquilo. Diretamente. Exatamente. E são conduzidos, né, basicamente da seguinte forma, né? Se define a população, é uma população X, né, um grupo de pessoas, e vai ter alguém para acompanhar, né, dar o diagnóstico, por exemplo, né? Eu tirando para o meu lado, que eu trabalho em uma comunidade, numa cidadezinha pequena, e vamos fazer um estudo de incidência de cárie nos escolares de uma cidade de Meruoca, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas que é feita uma calibração, né? Esse grupo é muito importante, essa calibração. Para todo mundo avaliar igual, né? Porque igual. Isso aí também pode modificar os dados da pesquisa. É feita uma coleta de dados, né? E dados além de dados clínicos, é feito coleta de dados de fatores externos, como é a alimentação, qual o tipo de água, onde é que a pessoa mora, né? Se existem insumos básicos, se ela tem acesso àquilo, escolaridade dos pais e acompanhamento ao longo do tempo, né? Aí se é estabelecido isso antes
na metodologia do estudo, né? Mas é importante ressaltar, porque incidência é sobre aquela população de risco e prevalência é sobre uma população geral, população aleatória, né? Então, de incidência é mais aquela população mesmo de risco, né? A incidência é mais relativa, ela relativiza mais o dado, ela pega aquele dado bruto, né? E ela te transforma em um dado mais palpável em relação àquela população ali. São sempre os novos casos, né? Pronto, o foco se comporta naquele determinado período tempo, né? de tempo. Exatamente. Muito bem, vocês estão entendendo bem. Aí, cada estudo vai variar o tempo de avaliação. Pode ser que esses escolares sejam avaliados 2 vezes ao ano, 1 vez ao ano. E normalmente é pré-determinado, né? Isso é uma das principais dificuldades, né? É uma das principais limitações do estudo de incidência, porque o acompanhamento, porque normalmente se tem um estudo com uma qualidade boa de resultados quando o tempo é maior, né? Quando o tempo é pequeno, às vezes nem tão grande. Já pensou ir atrás dos colunas que a gente viu lá cedo, né? Atrás eu participei já de um 15 anos, você ainda achar difícil demais. Minha sala está toda espalhada aí pelo mundo. Exatamente. A principal dificuldade de realizar um estudo de incidência é fazer esses exames, esse acompanhamento ao longo de anos. Porque quanto mais duradouro essa observação, mais relevante. Mais relevante é o estudo, né? Como eu tinha dito, né? Esse estudo ele pode durar anos, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos ou 10 anos, mas como a nossa colega, né, falou, é interessante, quanto maior o tempo, mais a relevância daquilo, né? E a principal diferença é no foco da investigação, né? Não existe um estudo que seja um tipo melhor do que o outro, né? Eu acho que existe indicação, né? Existe indicação, existe propósito, né? Tipo, da incidência. É saber investigar o motivo daquela população ter desenvolvido mais do que outra, ou porque não desenvolveu o que teoricamente era para ter sido desenvolvido de forma ok, e investigar, né? E o estudo de prevalência, como a gente já tinha conversado, é ter dados, né? E esses dados coletados servem de justificativa para formular políticas públicas e atividades. Um estudo epidemiológico, eu acredito que seja o fundamento disso. Vou fazer um estudo para quê? Né? Vou aqui gastar o meu tempo, para quê? Para melhorias para a população, estudo epidemiológico. É até né? Uma pergunta, né? Para a gente já entrando aí um pouco no debate. Em relação ao estudo de incidência, qual é assim a importância dele? A gente pode para a odontologia, em que tipos de estudo que a gente, né? Onde a gente pode encaixar aí na odontologia? Por exemplo, numa situação dessa aqui, uma situação hipotética que eu falei da comunidade que eu trabalho, a gente realizar um estudo desse saber, através da coleta de dados, por que aquele grupo existe uma incidência muito grande, né, de cáries naquela idade, e o que é que pode ser feito para poder reverter isso. Uma situação que é real. Eu já trabalhei em uma comunidade, eu ainda trabalho com políticas aí públicas. Uma questão de, medir riscos, né? Isso. Geralmente, porque assim, geralmente a gente avalia, né, estudos crônicos ou agudos na incidência, estudos de incidência? Predominantemente agudos. Agudos, né? Por exemplo, a prevalência é mais crônica, né? Isso. A gente pode pegar um maior período de tempo naquela população em geral. Mas uma coisa não impede a outra, né? Dá pra... existem, um complemento outro. Normalmente... Predominantemente. Né? Predominantemente. O número geral e a incidência vai te dizer a causa também. Exatamente. Prontinho. Gente, prazer estar aqui, né? A gente já conversou quase tudo aqui do roteiro, né? Mas assim, gente,
Primeiro, agradecer aqui o pessoal, a turma, o professor, a todos que estão aqui ouvindo a gente. E assim, gente, quando é que a gente usa um estudo de incidência? A gente estava conversando disso agora, Sim. né? Quando a gente quer saber de casos novos, de uma condição, de um problema de saúde, e eu quero saber com esse estudo, eu quero ter formas de saber como eu vou agir, né? Futuramente, o que está acontecendo. Então, é o que eu te interrompi, é medir o risco de uma pessoa desenvolver, por exemplo, uma doença periodontal ao longo daquele período X, né? Sim. É um tabagista, é um elitista, tem a questão socioeconômica, alimentação, né? Puxando para o meu lado, Isso. como eu ia dizer, que eu trabalho numa comunidade, já trabalhei na mesma cidade em uma comunidade diferente, e lá tinham muitos casos de pacientes com fluorose severa. E eu hoje trabalhei 4 anos nesse local e trabalho há 3 anos numa comunidade que é distante desse de No mesmo assim, município. no mesmo município, distante Mas tipo populações diversas. 7 quilômetros, e eu pego pouquíssimos casos de fluorose nesse outro município. Isso poderia... Eu nunca fiz um estudo, mas isso Chama caberia... atenção, né? Agora ela vai fazer no mestrado, na Agora ela vai fazer. Agora é hora de me fazer. Por exemplo, não foi feito um estudo, mas eu observei que lá existe um número muito grande de pessoas com fluorose, uma prevalência muito... A gente vai agora qual a incidência? Exatamente. Aí, através disso, o que é que poderia ser feito? Numa justificativa para ser feita uma análise da água daquela comunidade, né? O que é... Identificar a causa, né? No caso, né, identificar da a incidência. causa, a gente sabe, enfim, qual é a causa da fluorose, mas por que está acontecendo lá, se não deveria, Esse é o feeling da se pesquisa, a né? questão da fluoretação da água, a quantidade de flúor, já é uma política pública há muitos anos pré-estabelecida. É o ponto de interrogação que motiva, né? A pesquisa. Exatamente, é o ponto de E interrogação que motiva. complementando, é a questão dos fatores, né? O que está causando essa fluorose, sei lá, né? É o feeling do pesquisador, de tu, ali no teu dia, naquela tua população pequena, do teu consultório, da unidade de saúde, e você levar para uma coisa macro, né? Aí a gente entendendo esses fatores, a gente consegue... que vai aumentar o risco da pessoa ter determinada condição, um CA de boca, uma fluorose. Sim, sim. Então, assim, os estudos de incidência, gente, eles vão avaliar se essas políticas públicas, de repente, essas ações, elas funcionam ou não, ou estão interferindo de forma negativa, como é o caso aí da fluorose, né? E falando em termos práticos, né? A gente já falou praticamente tudo, gente, não deixaram quase nada para mim. Claro, assim, Ele que gosta de acompanhamento de crianças, né? Para ver quantas desenvolvem novas cáries ao longo de um ano. Pronto. Assim, por exemplo, é algo que você pode estudar. E assim, com esses estudos, gente, já finalizando, a gente consegue dados importantes para ajudar o planejamento de ações de prevenção e um tratamento futuro, né? Com aqueles estudos ali, você pensa daqui a 10 anos como você vai agir para minimizar essa incidência. Por exemplo, de doença periodontal, né? E a principal limitação... Pronto, eu já ia perguntar. A última pergunta, Davi, a limitação. É assegurar a análise daquela... É o que a gente conversou, já está respondido desde o início. É a dificuldade do acompanhamento, gente. É assegurar a análise daqueles dados, daquela população em, sei lá, 10 5 anos. É Por difícil. exemplo, difícil. a fluoretação da água no Brasil, né, provavelmente foi através de um estudo desse. Com certeza. Por que foi botado aquela quantidade específica de flúor na água? Por que existe aquela quantidade de flúor específica exigida mínima na pasta de dente? Não é da cabeça. Não é porque eu acho E provavelmente hoje nós somos amostras de um estudo de incidência sobre o flúor, né? É verdade. Sim, exatamente. É isso, Acho que foi, né, Jaiara? Aí. Foi. Como a gente viu, os dois estudos, eles são úteis quando bem utilizados. Os de incidência são mais indicados para investigar uma causa e fator de risco, enquanto os estudos de prevalência ajudam a entender o impacto de determinada doença na população. Então, integrar esses dois tipos de estudo na odontologia permite uma
em todos os setores, né? Permite uma compreensão muito mais completa das condições bucais, favorecendo diagnósticos mais precisos e estratégias de prevenção e de tratamento mais eficazes. Então, vamos dar um exemplo prático da integração. Não existe melhor nem pior, porque tá aqui, é um contra o outro, né? Um X. Eles têm indicações diversas, né? Não é porque a incidência é melhor. Não, gente. Cada um tem seu papel, né? Então, um exemplo prático da integração desses dois tipos de estudos na odontologia. Primeiro passo, você faz um estudo de prevalência, onde os pesquisadores realizam um levantamento transversal em escolas para determinar quantas crianças já apresentam cárie, que é aquele índicezinho CPOD, né? Em um determinado momento, né? Como se fosse uma fotografia do estado atual. Esse dado vai ajudar a entender a carga da doença na população, mas ele não indica quando ou como essas cáries surgiram. Ele só é uma fotografia do momento, o que está acontecendo ali naquele momento. E aí o segundo passo, né, para integrar esses estudos e ter uma riqueza maior de informações, é fazer um estudo de incidência. Então vem aqui um complementando o outro. Como que a gente faz? Esse mesmo grupo de crianças pode ser, né? Ou um grupo de crianças sem cáries. A gente fala que começa do zero, mas não obrigatoriamente a das crianças sem cáries. O nosso zero pode ser a fotografia que a gente fez no estudo de prevalência atual. Então, a partir daquele estudo de prevalência, a gente começa a desenvolver um estudo de incidência. Então, essas crianças que foram feitas lá no de prevalência são acompanhadas ao longo de alguns anos para observar quantas desenvolveram a doença, né, nesse período a mais, quantas estabilizaram. E nesse estudo, a gente consegue identificar a taxa de aparecimento de novas cáries e fatores associados, como, por exemplo, a alimentação, né, o açúcar, a higiene bucal e o acesso ao dentista daquela população. E aí, o terceiro passo é integrar esses dados. Se a prevalência de cárie for alta, veja bem, a prevalência. Se a prevalência de cárie for alta, mas a incidência, que é aquela visão ao longo do tempo, for baixa, pode indicar que as estratégias de prevenção estão funcionando. Porque lá no começo estava alta a prevalência, mas no decorrer do tempo, no meu estudo de incidência, eu vi que não era tão grave como eu vi lá no começo. Quer dizer que as atividades, as políticas estão funcionando. Já se essa incidência for alta, se acontecer o contrário, mesmo com medidas preventivas em vigor, pode ser necessário reavaliar a eficácia dessas estratégias, porque elas podem não estar servindo, né, pode não estar funcionando. Então, a combinação dos dois estudos permite identificar os grupos de risco, como crianças de determinada faixa etária, ou alguma condição socioeconômica, ajudando os pesquisadores e os interventores a formular ações mais direcionadas e mais efetivas. E isso pode ser aplicado em outras condições, né? Na doença, não só na cárie, na doença periodontal, na erosão dentária, são N possibilidades, né? A gente só precisa achar um ponto de interrogação na qual a gente vai seguir o nosso caminho e formular uma boa metodologia para que não tenha muito viés na nossa pesquisa e para que a relevância dela, né, em termos de pesquisa, seja alta. Gente, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Nosso. Achei muito massa, né? Dá vontade de ficar falando de vários casos, assim. Mais um tema. Vai vir na cabeça. Porque a gente acaba tendo ideias do que fazer. Um brainstorm aí grande. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, valeu.